um mês, somos 17 pessoas ligadas às universidades no Brasil e todos nós temos uma característica, fomos chamados pelo Ministério para ajudar a compor um documento de manejo de gestantes com Covid, porque somos, cada um na sua universidade, no seu hospital escola, a gente trabalha, já trabalhava com a redução de morte materna, em cada um na sua área, cada um no seu estado, cada um na sua universidade. Então, a gente foi chamado, e isso foi em maio do ano passado, quando a gente finalmente percebeu, porque vinha uma informação de fora que gestante não era grupo de risco, nós todos acho que percebemos isso lá para maio, que era mentira, que as nossas gestantes morriam mais de Covid, eram entubadas e que a gente precisava fazer algo. E o documento foi lançado em agosto, até a gente preparar, e aí teve aquele arrefecimento dos casos, mas a gente tinha já montado esse grupo de discussão, porque era um modelo que a gente já vinha usando aqui no estado de São Paulo, nas regionais, nas DRSS, para tentar ajudar quem estava vendo os casos pela primeira vez, nas pontas e tudo mais. Então, eu vou me apresentar, eu sou da Universidade de São Paulo, sou aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eu me chamo Fernanda Espadoto, eu sou, antes da pandemia, eu costumava ser coordenadora do ambulatório de alto risco da clínica obstétrica, agora todo mundo está fazendo de tudo aqui, inclusive dando plantão em UTI, né? Então, eu não sei mais, agora nós somos meio bombril aqui, né? Então eu faço de um tudo. Mas, e é um prazer a gente estar aqui, o HC é um hospital referência desde o ano passado no estado de São Paulo, então acho que a gente teve um grande número de casos, né, e de pacientes críticas, porque como era referência, elas vinham de outros hospitais para a gente, e para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que eu aprendi, porque eu acho que todos nós estamos aprendendo com essa doença, o que eu consegui aprender nesse último 1 ano e 2, 3 meses, e passo a palavra agora à minha colega Evelyn, que já fizemos algumas duplas juntos, então, que vai se apresentar e continuar. Bom, gente, bom dia, meu nome é Evelyn, eu sou da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, atualmente sou professora. A gente tem um movimento bem menor que o HC de Covid, a Fernanda está para bloquear meu número no celular dela, que eu digo que a gente precisa não saber das coisas, mas ter o telefone de quem sabe, né? Mas, assim, estamos todos aprendendo, né? E o objetivo dessas reuniões é isso, trocar experiência de tal forma que quando elas se repetirem, a gente consiga ter um conhecimento mais sólido, e do mesmo jeito que a gente passa para vocês algumas coisas que a gente viveu e estudou, a gente sempre tem boas dicas também do pessoal que traz os casos. Baixou aqui a aula, tá? Vocês querem que eu compartilhe? Posso tentar? Pode compartilhar. Tá. Deu certo? Entrou, Evelyn. Entrou? Então, peraí que eu vou só silenciar meu microfone para não ficar dando eco. Qualquer coisa se avisa, tá? Se quiser se alguém quiser que interrompa, senão eu vou passando. Tá bom, eu fico nessa parte e eu abro meu microfone e converso com a Jordana. Jordana, você, por favor, nós temos o prazer hoje de estar aqui com a Jordana Parente Paiva, que vai apresentar o caso que ela vivenciou no serviço dela. E eu gostaria que você se apresentasse, Jordana. Muito prazer estar com você. Obrigada pela participação. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui participando desse evento. Eu agradeço o convite, tanto em meu nome como em nome da Maternidade Escola, né? Eu sou Jordana Parente Paiva, eu sou médica ginecologista obstetra, estou atualmente como presidente da Comissão Hospitalar de Prevenção ao Óbito Materno, Infantil e Fetal da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, né? E nossa maternidade não ficou como maternidade referência nessa segunda onda aqui no estado, né? Eu vou apresentar um pouquinho dela para quem não conhece. Pode passar esse primeiro slide. Pode passar, Evelyn, primeiro slide.
Então, a nossa maternidade, ela é uma maternidade de atendimento terciário, possui 112 leitos de enfermaria, divididos entre obstetrícia, ginecologia e mastologia. Nós somos vinculados à Universidade Federal do Ceará. Tem 52 leitos para neonatologia, dentre a UTI neonatal, ou a unidade de médio risco e o canguru. 5 leitos de UTI adulto, sendo um desses reservado para isolamento respiratório. Nós criamos, nessa pandemia, 7 leitos para isolamento respiratório na enfermaria. O nosso centro obstétrico tem 8 PPPs, com 2 leitos de observação. Também nos estruturamos para ter uma sala cirúrgica de isolamento respiratório e uma das salas cirúrgicas ficou reservada para a sala de recuperação desses pacientes respiratórios. Né? Nós somos somente maternidade, embora a gente tenha apoio de alguns clínicos no plantão, né, e dos intensivistas na UTI. Pode passar o próximo. Então, o nosso caso, né, o caso que eu escolhi, a KMMS, paciente de 32 anos, casada, cabeleireira, foi admitida na maternidade escola no dia 27 de março, por volta das quase 9 horas da manhã, era a 3ª gravidez dela, já tinha tido 2 perdas. Tinha data provável do parto para 30 de maio, chegou para nós com 30 semanas e 6 dias por um ultrassom precoce. Tinha de comorbidades a obesidade, um diabetes gestacional, diagnosticado por um teste de tolerância à glicose ali por volta das 26 semanas de gestação, que vinha controlado com dieta. A paciente refere que iniciou o quadro por volta do dia 19 de março, com queixas de calafrios, tosse seca, congestão nasal e uma dor em fossa ilíaca direita e flanco direito. Ela disse que isso era o que mais a incomodava. No dia 24 de março, já com 5 dias dos sintomas e ela tendo recebido um resultado de SWAB positivo para a COVID, procurou assistência médica na maternidade do município dela, na região metropolitana de Fortaleza, com um médico que já fazia o pré-natal. E procurou principalmente porque também vinha piorando dos sintomas. Ela disse que começou a apresentar piora do desconforto respiratório, disse que tem uma vizinha que tinha um oxímetro em casa, e quando soube que ela estava doente, deu para ela disse que em casa o oxímetro ficava marcando entre 93 e 94, e ela teve também uma piora da tosse, que antes era seca, agora vinha com escarros sanguinolentos. E aí, foi prescrito nesse dia de atendimento a azitromicina e foi liberada para o domicílio. O paciente foi evoluindo com piora dos sintomas e nas últimas 24 horas em que antecederam a procura à maternidade escola, ela teve piora da dispneia, disse que em casa a saturação passou para 92, 93, e foi aí que ela buscou a ajuda de outra maternidade. Negava febre, coriza, obstrução nasal, não tinha desúrio hematúrio. Não era fumante, nem fazia uso de álcool ou outras drogas, e o esposo também estava positivo para a COVID. Pode passar. No exame físico, ela tinha um estado geral regular, estava taquidispneica, acianótica, nictérica, afebril, normocorada, hidratada, orientada e cooperativa. Um peso de 91 quilos, né, tinha um IMC aí para 36, uma obesidade grau 2 já, uma PA 110/50, frequência cardíaca 109, uma frequência respiratória de 36. Estava febril, saturava 91% em ar ambiente, depois do catéter de O2 a 6 litros por minuto, a saturação foi para 98%. Tinha crepitações nos 2/3 inferiores da ausculta pulmonar, um abdômen sem dinâmica uterina, com boa movimentação fetal, uma cardiotocografia reativa e um edema simétrico em membros inferiores de uma cruz em 4. Foi dado a diagnóstico de COVID-19, né, solicitado nos exames laboratoriais, entre eles gasometria, dedímero, inserida na central, para o Hospital Geral César Caos. O que aconteceu no estado?
Na nossa segunda onda, nós conseguimos nos estruturar para termos 2 maternidades terciárias de referência para pacientes com Covid, síndrome gripal, que ficaram no Hospital Geral César Caldas e o Hospital Geral de Fortaleza, e a UTI da maternidade escola foi disponibilizada para dar prioridade a gestantes com outras patologias que não síndrome gripal. Dessa forma, nós conseguimos perder menos gestantes que da outra vez precisaram de vagas e estavam todas as UTIs maternas ocupadas com gestantes com Covid. E aí, foi por isso que, a princípio, a paciente foi inserida na central, enquanto nós disponibilizávamos até o nosso leito, que estava ocupado, assim, quando ela chegou. Foi iniciado o corticóide para maturação pulmonar fetal e mantido a azitromicina. Pode passar. A gasometria arterial, que foi colhida até antes dela ser internada, né, no momento que ela procurou a emergência, já mostrava uma PO2 baixa, uma saturação de 80% e serinha ambiente, né, com uma relação PO2-FO2 abaixo de 300, pode passar, mostrando uma acidose metabólica com uma hipoxemia importante, né? Tem o teste rápido de HIV e sífilis não reagentes. Pode passar. No dia 27 mesmo, ainda os exames do primeiro dia de internamento, ela mostrou um dedímero de 1.800, um fibrinogênio um pouco aumentado, uma PCR elevada, os leucócitos de 8.600, com 86% segmentados e 8% de linfócitos típicos. Pode passar. De informações do pré-natal, o pré-natal veio tranquilo, o início com 9 semanas, teve 5 consultas até o dia do internamento, ganhou cerca de 6 quilos de peso de outubro até março de 2021. A última consulta havia sido em 3 de março, e a curva pressórica vinha se mantendo sempre normal. Acabou que a nossa vaga, nosso leito de isolamento surgiu antes da vaga em outra maternidade, ela foi admitida na nossa própria UTI, por volta de meio-dia. E ela, na admissão da UTI, ela vinha saturando 98%, com O2 a 6 litros por minuto, mas ainda com a frequência respiratória de 32, então foi-se tentado a máscara reservatória a 100%, mesmo assim, mesmo saturando 100%, a frequência respiratória ainda ficou elevada, tinha o estado geral comprometido, frequência cardíaca de 105, a febril, uma PA 140 por 70, o muro vesicular diminuído nas bases, então foi-se optado pela resolução da gestação, né, e foi feito o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal e programada a resolução. Por volta das 14 horas, ela foi submetida ao parto abdominal por Covid-19, síndrome respiratória aguda grave, sob raquianestesia, permaneceu durante toda a cesárea com máscara reservatória a 15 litros por minuto, saturando sempre 100%. Logo após a cesárea, ela retornou para o leito da UTI, também sob máscara reservatória a 100%, e por volta de 21 horas do mesmo dia, ela já estava bem, hemodinamicamente estável, sem necessidade de drogas vasoativas, acordada, orientada, respirava espontaneamente com um O2 sob catéter 3 litros por minuto, sem dispneia. Um Glasgow de 15, PA 119,99, frequência cardíaca 84, uma frequência respiratória de 21. Murmúrio vesicular sem ruídos adventícios, abdômen distendido, flácido, útero contraído, uma diurese de 750 ml nas últimas 10 horas, foi retirado oxigênio terapia, liberado dieta, iniciada a heparina profilática. No dia 28, pela manhã, ainda na UTI, o paciente tinha um Glasgow de 15, continuava sem necessidade de drogas vasoativas ou ionotrópicas, a PA 115 por 72, frequência cardíaca 94, a febril, via em ventilação espontânea, saturando 95%, em dieta por via oral, um abdômen flácido, com ruídos hidroaéreos presentes,
sem uso de antibiótico, e vinha o uso da heparina não fracionada, que aqui em final de março nós já começamos a nos antecipar pelo possível desabastecimento da heparina de baixo peso molecular, e teve alta para a enfermaria. Nos exames do dia 28, a PCR já vinha em uma queda, embora um pouco aumentada ainda, os leucócitos de 11.000, com 83% segmentados, 8% de linfócitos típicos, 0% de bastões. No dia 29, ela ainda persistia com tosse produtiva, com expectoração branca, sem desconforto respiratório. Estava há mais de 24 horas afebril, vinha com as saturações sempre limítrofes, cerca de 48 horas, e foi decidido por iniciar a dexametasona, 10 miligramas de 12 em 12 horas. Do dia 30, no terceiro pós-operatório, ela ainda mostrava uma PCR elevada, embora em queda, uns leucócitos de 8.900, com 84% segmentados, 0% de bastões, 11% de linfócitos típicos, chamou a atenção a elevação do dedímero para 6.000, é uma coisa que vem assustando muita gente, né? A urinocultura saiu resultado negativo, também em outras culturas, a hemocultura também eu chequei hoje, ela teve negativas. Os parâmetros de frequência cardíaca, respiratória, todos normais, continuava a febril, uma saturação variando ali de 96% a 98%. Persistia com uma tosse produtiva e uma ausculta pulmonar com crépitos em bases bilateral. Foi solicitado um raio-x de tórax, que identificou um derrame pleural bilateral e infiltrado intersticial algodonoso. Decidiu-se por iniciar a ceftriaxona, 2 gramas por dia. Foi solicitado a angiotomografia de tórax para afastar uma possibilidade de tromboembolismo pulmonar. Aí, nesse período, nós entramos num período de véspera de feriado longo, né, e aí essa angiotomografia acabou sendo agendada para a semana seguinte. Nosso suporte é no Hospital das Clínicas, que fica no complexo anexo, nós mesmos não temos tomógrafo. Então, a paciente acabou evoluindo com melhora após o início dessa ceftriaxona. No dia 3 de abril, começou a apresentar a melhora da tosse produtiva. No dia 4, totalmente sem sintomas nenhum. Recebeu alta dia 5, quando concluiu o tratamento com ceftriaxona e orientada a completar 10 dias de dexametasona. Pode passar. Dos dados do recém-nascido, né, foi uma bebê do sexo feminino, com ápiga 9,9, um peso de 2,80 gramas, com a idade gestacional estimada pelo pediatra igual à obstetrícia, 30 semanas e 6 dias. Foi feito um campeamento oportuno do cordão, sem contato pele a pele ou amamentação na primeira hora pelas condições maternas. Nasceu em boas condições, ativo, reativo, com dispneia leve, alerta, tinha tiragem intercostal, então ele foi colocado em CPAP com FiO2 de 30%. O diagnóstico do recém-nascido dado pelo neonatologista, um RN pré-termo, grande para a idade gestacional, com boa vitalidade, apresentando síndrome de desconforto respiratório, com necessidade do CPAP, filho de mãe diabética, com necessidade de controle dos DX, né? Foi encaminhado para a UTI neonatal. O SWAB do recém-nascido, colhido no dia 31 de março, deu não detectável para a COVID. Na UTI, ele evoluiu com desconforto respiratório, sendo necessário ir para a ventilação mecânica invasiva, mas com 3 dias retornou para o CPAP, e depois de 6 dias passou para o RUD, quando foi transferido para a unidade de médio risco, e desde os 9 dias de vida que ele vem a ambiente. Atualmente, mãe e bebê se encontram no Canguru, né? Ele ainda está internado porque quando começa a alimentação, ele ainda está tendo regurgitações frequentes, então vem com dieta em bomba, por bomba. Pode passar. E aqui é só para ilustrar que nós também temos nossos protocolos baseados no do Ministério da Saúde e outros protocolos, né, que é acessado nesse site.
A gente tem tanto planos terapêuticos para os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, e também um protocolo que também está em atualização, para esse ano ainda ser atualizado, né? E era isso, obrigada, estou à disposição para as dúvidas, para a gente discutir. Achei, como eu disse, a maternidade escola não ficou como referência, então nossas pacientes graves acabam, às vezes, sendo transferidas, e eu achei melhor também discutir um caso de sucesso, para poder a gente se animar aí nas nossas esperanças. Muito bem, Jordana, obrigada pela apresentação. Eu e a Evelyn estivemos conversando um pouco antes. Ela preparou uma pequena... A gente pensou em alguns pontos para discutir do caso que você trouxe. Aí a gente gostaria de começar ela apresentando e falando alguns pontos baseado em slides que a gente produziu do manual, tá? Só para a gente nortear, e depois eu gostaria de retomar a linha do tempo do caso para a gente discutir nesses aspectos no caso, tá bom? Uhum. Então, aí eu só vou pedir para quem estiver entrando agora fechar os microfones, porque senão dá eco, deixar só o microfone da Evelyn aberto. Obrigada. Gente, então vou compartilhar de novo a tela, tá? Só para a gente direcionar, né? Como disse a Fernanda, mas são vários slides que a gente separou, então alguns eu vou passar mais rápido, tá bom? Bom, então acho que todos conhecem, né? O manual. Na verdade, esse manual ele foi feito... Foi meio rápido, né, Fernanda, pela urgência da gente ter alguma coisa publicada. A gente está agora numa fase de dar uma revisada e uma atualizada, mas o objetivo é chegar mesmo, capilarizar nos diversos lugares do país para poder ajudar a assistência, tá? Aqui tem alguma coisa de triagem que seria ideal que fosse feita em todos os serviços antes da chegada da paciente, mas obviamente eu entendo que é uma situação que é falha em todos os segmentos, né? Seria bom que tivesse uma pessoa lá só para fazer essas perguntas direcionadas, né? Gripe, tosse, dor de garganta, teve contato com alguém que testou positivo, a gente sabe que isso muitas vezes passa, né? Aqui todo mundo sabe também as fases da doença. Eu queria depois que a Fernanda falasse um pouco uma coisa que a gente tem visto na clínica, né, que é uma piora mais tardia. A gente aprendeu que elas pioravam entre o 7º e o 10º dia de doença, e agora a gente está vendo que tem paciente que chega bem até o 10º dia, e quando está chegando lá no 12º, 14º dia, acaba deteriorando função respiratória, tá? Que eu vou pular. E aqui o importante... para todo mundo que está fazendo atendimento da paciente, seja na unidade básica ou no serviço primário, secundário ou terciário, colocar a paciente no score de alerta modificado, no MEUS, para a gente saber qual é a paciente que a gente saber qual é a paciente que pode deteriorar a função clínica. E aí, isso se baseia nos parâmetros de frequência respiratória, saturação, temperatura, frequência cardíaca, pressão e sensório. Paciente com 2 alertas amarelos ou 1 alerta vermelho podem piorar e elas devem ser mantidas em cuidado hospitalar. Se a paciente estiver bem, ela está normopneica, está saturando, ela não tem outros fatores de risco, ok, ela pode ser seguida ambulatoriamente, tá? E tinha um outro slide, aqui eu também vou passar, deixa eu ver se eu acho aqui, que mesmo para as pacientes que elas não têm um sintoma tão grave da doença, mas que elas têm fator de risco, como outras doenças, obesidade, diabetes, hipertensão, também são pacientes de maior risco que devem ser mantidas em vigilância e, eventualmente, até em cuidado hospitalar. Quer que coloque mais algum, Fernanda? Eu não passei todos, porque são muitos. Pra gente poder... Vamos discutir a linha do tempo? Aí você fica com a parte aberta, qualquer coisa você projeta para a gente. Eu reprojeto, tá. Bom, gente, eu queria começar resgatando a história do começo. Eu passei o olho aqui, fiquei bem contente
tem um monte de gente da atenção primária, residente da saúde da família, enfermagem de residente que trata mesmo lá da ponta, e eu acho que esse caso é bom para a gente reforçar essas questões, tá? Então, vamos lá. A paciente em questão, tá? Ela tem uma história que o primeiro dia de sintomas dela é dia 19/3, tinha um contactante positivo, ela testou, provavelmente por conta própria, no 5º dia de sintomas. Então, assim, falando da janela de oportunidade de teste, por mais que a gente tenha vários testes hoje, o teste que a gente tem ainda com melhor padrão custo-benefício, com melhor positividade, mais chances de assertivas, é o RT-PCR, entre o 3º e o 7º dia da doença. Tá? Existe uma proposta, talvez a gente tenha o teste do antígeno rápido, aqui no HC começou, mas ele também tem essa janela de oportunidade entre o 3º e o 7º dia da doença. Por que é importante a gente falar isso? Por causa disso que a Evelyn comentou. Às vezes a paciente tem sintomas mais brandos até o 8º dia, não pensou em testar e está piorando no 12º dia. Tá? E nem sempre a gente consegue resgatar. E aí nós vamos ter que lançar a mão do diagnóstico através de tomo de tórax, que mostra o padrão vidro fosco, sorologia, que lembrando que a sorologia começa a positivar depois do 8º, 9º dia, tá? Com melhor padrão de positividade depois do 14º dia de contágio. Então, por que é importante a gente falar isso? Para quem está atendendo na ponta, gente, numa pandemia como nós estamos, todo mundo tem Covid até que se prove o contrário. Acho que é assim que vocês que estão lá na ponta têm que pensar. Sabe por quê? Senão, a gente que já não tem os serviços estruturados para leitos individuais e tudo mais, corre o risco de ir nas maternidades ou... Vamos imaginar que essa paciente aqui, ela procurou o serviço por piora respiratória, mas vamos imaginar que ela tivesse procurado o serviço no termo do parto. Se a gente não desconfia que ela tem Covid... A gente corre o risco de contaminar as outras pacientes que compartilham quartos, alojamento conjunto com essa paciente, tá? Então, essa é a minha primeira questão, por isso que eu pedi, a Evelyn até projetou as perguntas, porque assim, ó, com as 10 perguntinhas que a gente põe de sugestão, medida de temperatura, e uma outra coisa, que eu já vou chegar lá, que é a triagem desse painel MEOS, né, obstétrico, que são, gente, é clínico, você não precisa de um exame, você não precisa de gasometria, você não precisa de nada para olhar para aquela paciente, história clínica, perguntar se teve contato, perguntar as 10 perguntas que a gente põe lá. Nós estamos fazendo isso, essas 10 perguntas vieram de uma triagem que começou aqui no HC, tá? Porque nós separamos o serviço, assim que começou, como a gente ia ser referência, o Instituto Central virou atendimento Covid preferencial, mas a gente também ficou preocupada, Jordana, que a gente não podia parar o atendimento do alto risco, porque o HC é referência para o alto risco, então nós levamos todo o atendimento de alto risco para o hospital universitário, né, dentro da cidade universitária, e lá quando chegava no hospital universitário, as pacientes eram triadas dessa forma clinicamente, com temperatura, oximetria na entrada e as 10 perguntas. Respondeu sim para uma dessas perguntas, elas nem entravam no HU, elas vinham ser atendidas aqui no Instituto Central do Hospital das Clínicas, que um grupo de 16 de nós ficou, eu era uma das que ficou aqui desde o ano passado. E aí a gente separou o atendimento. O melhor dos mundos é esse. Estou falando qual foi a nossa experiência. Eu acho que cada um que está aí na ponta, cada um na sua cidade, cada um na sua região, estou vendo que tem gestores aqui conversando com a gente hoje, vai ter que criar um modelo que cabe no sapato de vocês, tá? Porque não adianta eu falar, faz assim e não dá para fazer, tá? Então, separar as pacientes suspeitas é muito importante. Agora, veja, essa paciente, ela não foi atendida, ela só foi atendida já com o diagnóstico, porque ela triou positivo, né? Ela tinha um contactante, aí ela foi lá, fez o PCR por conta própria no 5º dia, e na hora que ela viu esse PCR positivo, ela procurou o pré-natalista. Gente, no 5º dia, essa moça conta para o pré-natalista que ela já estava tendo saturação abaixo de 95. Isso já é critério de você fazer algum tipo de observação. Você tem um slide, Evelyn, de critérios de internação? Eu queria que você projetasse, falasse um pouco quando é que a gente interna uma gestante, porque elas deterioram muito rápido,
tá? Então, a Evelyn vai por critérios de gravidade da doença, e quando que a gente pensa em internar uma gestante? Falar um pouquinho disso pra gente. Espera aí que eu vou achar aqui, Fernanda, mas eu tô com 2 aulas abertas. Então, eu vou colocar a minha, tá? Que eu sei onde está, acho que é mais rápido. Espera aí que eu preciso compartilhar. Enquanto ela acha, eu vou só falar, né? Para mim, nesse dia 5 aí, nesse 5º dia, que ela procurou já com história de tosse, piora dos sintomas, dessaturando, ela já tem critério de internar e ficar em observação, tá? Porque senão acontece o que aconteceu com ela. Ela piorou nos 2, 3 dias em sequência, e daí, no dia 24, ela procura, eu acho que ela já tinha critério de internação, mas daí ela procura o centro de referência aí, terciário, e no dia 27, 3 dias depois, já com uma nítida piora, uma deterioração respiratória. Então, eu queria que a Evelyn falasse aí um pouquinho. Bom, gente, eu vou aproveitar aqui uns slides que eu tenho só para direcionar isso, tá? Então, qual a orientação? Se você tem uma gestante assintomática que, por algum motivo, foi contactuante e ela positivou o PCR, então, o que a gente vai fazer com essa mulher? Avaliar os riscos de doença severa, orientar sobre a evolução da doença. Então, falar quando que ela vai piorar e o que ela pode ter. Fazer contato telefônico, colocar alguém da unidade para ligar para a paciente e falar para ela ficar em casa, que elas não ficam, né? Então, manter isolamento domiciliar e reprogramar a consulta pré-natal 14 dias após a positividade do teste. Mas nesses 14 dias aqui, alguém vai ficar ligando para ela, tá? Se a paciente tem uma doença leve, ou seja, ela tem uma síndrome gripal, só com coriza, diarreia, febre, calafrio, mialgia e fadiga, se você não tiver certeza que não é influenza, quando tem até 48 horas de sintomas, você pode dar o seu Tamiflu, se tiver mais de 48 horas, não precisa. Segmento ambulatorial, controle por telefone, orientar sobre isolamento, controle da infecção, sintomática, ok. E orientar, procurar assistência médica se dispneia, febre persistente, intolerância à ingestão oral, dor torácica ou complicação obstétrica. Se a paciente já tem um quadro que já está febril persistente, está tossindo demais, está dinâmica, cansada, e tem um dos sinais e sintomas mais um fator de risco, ela nem está tão mal. Só que ela é obesa, ela nem está tão mal, só que ela é DMG com insulina, ela é hipertensa. Aí, interna, tá? Interna pode ser em unidade de enfermaria ou semi-UTI, pede a rotina básica, saturação acima de 95 e medica. Se a paciente tiver com uma síndrome respiratória aguda grave, dispneia, desconforto, pressão persistente no tórax, queda da saturação de O2, está ficando cianótica, está urinando menos, aí internação em UTI ou SEMI, né? Então, como a Fernanda falou, nesse dia aí que ela passou na unidade, assim, talvez devesse ter sido pelo menos mandado para uma avaliação hospitalar, né? E a gente não pode economizar muita internação. Tem paciente, esses dias a gente internou uma que estava super bem, sem oxigênio, 10º dia de doença, nem vai precisar ficar no hospital. Eu falei, não, interna, melhor, 30 semanas, a gente dá uma olhada, se ela evoluir bem da alta. A mulher com 3 dias de internação, catéter, máscara, alto fluxo, tubo. Então, se a paciente ficar perdida na rede, é a paciente que piora sem assistência. Outra coisa que eu acho que podia aproveitar para falar, Fernanda, acho que você pode falar, né? Quer dizer, ela passou no posto e foi prescrita azitromicina. Quer dizer, tem jeito da gente mudar a evolução da doença? Então, é o que o pessoal pergunta muito nas reuniões. Eu tô com a paciente no posto, ela não tá mal. Tem jeito da gente mudar a evolução da doença? Aí, se eu der heparina para ela, eu posso dar heparina? Aí, se eu der uma azitromicina, ou sei lá, tantas outras coisas que as pessoas dão, ou não, a evolução da doença, e o que a gente vai fazer é dar o suporte. Acho que dá para você comentar sobre isso, Fernanda. Olha, gente, então isso é outra coisa muito séria, tá? Então, em primeiro lugar, você tria. Se a paciente tem sintomas leves, que você vai monitorar em casa, à distância, mas que tem que ser monitorada a gestante, como a Evelyn disse muito bem, você tem que criar um jeito de monitorar essa paciente com ligações telefônicas. Se você não tem perna para isso, marca retornos,
né? A gente fala de ligação telefônica para uma paciente com Covid não ficar por aí andando espalhando o vírus, mas se você não tem pernas para esse teleatendimento, você pelo menos precisa reavaliar a paciente a cada 48 horas, tá? A paciente que vai para casa não tem indicação dela tomar heparina, tá? O risco hemorrágico dela é muito grande. A heparina, por que a gente entra com a heparina quando interna essa paciente? Primeiro, porque essa é uma paciente mais sujeita a gestante a fenômenos tromboembólicos e a COVID tem fenômenos tromboembólicos associados. Segundo, a heparina é um anti-inflamatório e ajuda a diminuir o processo inflamatório da síndrome respiratória aguda, da evolução da doença pulmonar. Então, se ela tem critérios de internação, o uso de heparina está recomendado na gestante, tá? Independente, profilático, tá, minha gente? Pelo amor de Deus, a gente só muda a anticoagulação da gestante para uma dose maior, em dose intermediária, se ela foi para UTI e intubou, tá? Ou se ela vai fazer diálise, aí ela tem que usar uma dose pelo menos um pouquinho maior, intermediária. E se aquela paciente que você intubou tem ou mesmo sem intubar, ela tem um fenômeno tromboembólico confirmado, aí sim você vai ampliar a anticoagulação para anticoagulação terapêutica. Então, a heparina é isso. O oseltamivir, por que a gente ainda insiste no protocolo de deixar o oseltamivir? Ah, gente, mas estamos na pandemia, é Covid, a chance de ser Covid e não ser porque o oselta não age para H1N1, certo? Desculpa, para Covid. Mas age para H1N1, tem um benefício comprovado, etc e tal, se entrar até 48 horas do início do sintoma. A gente está colocando ainda no manual, mesmo nessa atualização e deixando, porque se você pegar, tem o CIVEP Gripe do ano passado, e nós fizemos depois eu queria que a Karen compartilhasse com vocês o link do Observatório Obstetrícia, né, Obstetório Covid Obstétrico, que a professora Rossana daqui do HC, junto com uma professora de estatística do Espírito Santo, montou um observatório que cruza informações do CIVEP Gripe com outras bases, SINASC, SINAM, para a gente conseguir extrair os dados de gestante um pouquinho maior. A nossa cobertura vacinal para H1N1 ano passado foi de 38%, 40%, foi muito baixa. Existe uma chance de prevalência das duas doenças em torno de 8 a 10. Então, se você está aqui no HC, a gente conseguiu montar o protocolo assim, a gente entra com o CELTA e faz a pesquisa do H1N1. Se negativo, a gente suspende. Tá? Então, se você não consegue fazer a pesquisa e tem até a janela de oportunidade de entrar até 48 horas do início dos sintomas, é melhor entrar do que não entrar, tá? Aí sim o oselta pode ser dispensado com sintomas gripais leves e dispensado para casa tomando oselta, tá? Bom, aí, então, voltando nesse caso, gente, era uma paciente com comorbidade, que estava piorando dos sintomas, estava piorando do cansaço, tá? Relatava uma dessaturação em casa, né? A gente não tem o relato se foi medida a saturação ou não dela ali naquela consulta, mas é como a Evelyn falou, manda para uma avaliação hospitalar, se você não tem todos os elementos para fazer ali na hora que você fez. Então, e por que isso é importante, gente? Porque se a paciente tem a piora clínica, tá? Piora clínica, assim que ela piora clínica, ela precisa de necessidade de oxigênio e ela já está no 7º dia de sintoma, uma coisa que muda a evolução da doença é entrar com corticoide, tá? Isso a gente tem. O que foi mais estudado é dexametasona, né? Dexametasona 6 mg dia por 10 dias. Mas aqui no nosso serviço, a gente entra nos casos mais graves com metilprednisolona 1 mg quilo dia, dividido em 2 doses, tá? Então, eu já vou voltar no corticoide. Antibiótico, gente. Antibiótico. Você dá azitromicina, porque assim, eu acho que a pessoa lá em questão pensou, o paciente está com tosse seca mais escarro, é uma pneumonia, vão entrar com azitromicina. Gente, mas se você tem uma paciente com Covid, com suspeita de infecção secundária, mais outro critério de internação, tá? Você tem que internar, ela pode piorar e piorar rapidamente. Não dá para mandar a paciente tomando azitromicina para casa, tá? E outra, se você pensa numa pneumonia comunitária, a azitromicina não cobre 100% dos casos, né? Eu acho que o melhor protocolo é ceftriaxona e astro. A astro não cobre todos os patógenos da pneumonia domiciliar. Então, assim, você pegou a paciente, você pensou em entrar com antibiótico porque ela está com
infecção secundária, é para internar, entra com cefázetro, entra com heparina e acompanha essa paciente internada. E se ela piora, você manda ela para o centro se ela precisa de necessidade de O2, aí ela já tem que ir para um centro de referência de atendimento de síndrome respiratória aguda grave. Não dá para pôr a paciente numa ambulância com catéter de O2 6 litros, e ela vai piorar no caminho, porque vocês viram que ela piorou, dos 6 litros, em 6 horas ela foi para máscara, né, ali no serviço já terciário, graças a Deus, tá? Então, a grávida piora. Então, assim, precisou de O2, você tem que mandar para o lugar que tem UTI Covid, gente, porque o trajeto não dá conta. Se ela piorar, você não consegue transportar. Máscara 15 litros, para você 10 litros, para você transportar o paciente é ambulância UTI, porque vai acabar o oxigênio no caminho, tá? Então, esse é o protocolo, isso que a gente queria chamar atenção para esses pontos, para cada um, dentro das suas realidades locais, montar o seu protocolo de referenciamento e contra-referenciamento, tá? Então, todo mundo de acordo aqui, né, Evelyn? Você também teria internado ela lá no Fernanda, dia... posso aproveitar e compartilhar um slide de heparinização, como é um assunto que dá muita dúvida, eu Sim. acabei fazendo numa aula, você pode opinar, tá? Se você quiser dar o palpite aqui no meu slide, mas acho que ficou bom. Espera aí. Então, basicamente, é o que você falou, né? Mas eu fiz para uma aula recente. Tá? Opa, não é esse não. Tá errado. Tá? Então, tromboprofilaxia. Gestantes hospitalizadas com Covid moderada ou severa, você vai anticoagular, você vai fazer profilaxia de TEV, tá? Ela tem Covid, a doença não está bem, está média ou ruim, você vai fazer profilaxia. A paciente está hospitalizada por outro motivo. Então, ela internou para dar à luz, ela internou porque ela rompeu a bolsa, ela internou porque é um aborto e ela tem Covid leve ou sem sintoma. Você vai seguir as recomendações de profilaxia TEV na gestação, tá? E aí você vai abrir aquele algoritmo complicado e aí que vai levar em consideração o tempo que ela vai ficar acamada, peso, porte da cirurgia, uma série de coisas. E a recomendação é baseada nisto e não na Covid. Pacientes com doença leve em segmento ambulatorial, não fazer profilaxia. Então, eu coloquei um fluxo, tá? A paciente está com Covid, se ela tem TEV, ela tem Covid, ela tem TEV. Bom, é óbvio que você vai anticoagular, você vai tratar a doença, você vai anticoagular em dose terapêutica. Ela tem Covid, mas ela não tem TEV. Ela já toma anticoagulante por outro motivo, ela tem válvula, sei lá qual que é o problema, óbvio que você vai manter. A menos que haja contraindicação como o parto, né? Que eu vi aqui no caso de vocês não introduziram na hora que ela internou, que muito provavelmente porque vocês estavam decidindo o parto. Ó, ela tem Covid, ela não tem TEV, ela não toma anticoagulante. Ela tem indicação de internar? Tem, ela vai ficar no hospital. Ela vai para a UTI? Vai. Então, aí você vai discutir dose, porque eventualmente você vai dar uma dose maior que a profilática. Ela não vai para a UTI, ela vai para a enfermaria. Você vai dar uma dose profilática. Ou ela não vai internar, ela vai para casa. Você não vai anticoagular, a menos que ela tenha um TEV prévio, que ela tenha uma cirurgia recente, ou que ela tenha outro fator muito importante como a obesidade. É isso. Joia. Bom, então, aí, do caso, nessa parte anterior a chegar no serviço terciário, eram esses pontos que a gente gostaria de salientar, porque dava para a gente tentar melhorar, porque eu acho que de tanta gente falar, a gente também às vezes se perdeu aqui nos fluxos, gente. Até a gente montar um fluxo de teleatendimento aqui, vocês não sabem quantas tentativas foram no HC, né? Então, é que nós estamos nisso já desde março do ano passado. Mas assim, ó, montar a Covid desmonta, agora vai ser assim, agora não vai, assim, eu vou falar para você, no mês de abril e maio, a gente falava que o protocolo mudava a cada 2, 3 dias, até a gente achar o nosso número de sapato, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está apontando essas coisas aqui nas discussões, nosso intuito, pelo amor de Deus, não é apontar, olha, tá vendo? Não, o nosso intuito é a gente tentar apontar coisas que provavelmente já foram dificuldades para nós, que a gente está nisso antes, e que está surgindo agora que esse negócio tomou conta do Brasil, às vezes pela primeira vez na região de cada um de vocês, tá? Então, cada fluxo tem que ser adaptado também
as condições locais, mas a gente tem que ter triagem mínima de paciente positiva para não misturar com quem não está positiva, para paciente que vai para uma maternidade dar à luz não pegar Covid na maternidade, por exemplo. A gente tem que saber reconhecer a gravidade e não passar vontade de internar gestante, minha gente, tá? Então, essas são nossas duas primeiras... E o manejo inicial que pode ajudar a determinar uma melhora, uma melhor evolução, né? Heparina quando necessita, o corticoide quando precisa de O2, a partir do 7º dia, porque, como a Evelyn falou, o corticoide até o 5º dia, até o 7º dia, que está na fase de replicação viral da doença, que ela mostrou aquele gráfico, é ruim, mas do 7º dia em diante, a paciente precisou de O2, a gente já tem quilos de evidência científica que melhora a evolução respiratória, tá? Bom, vamos lá para quando chegou no dia 27. Bom, vocês viram que eu acho que a primeira coisa que eu tenho que chamar atenção é o que a Jordana mostrou. Ela chegou em ar ambiente, saturando 91, eles tiveram que titular o catéter até 6 litros. Catéter 6 litros é vaga de UTI, como a Jordana mostrou. Eu quero parabenizar aí a prontidão e a rapidez que vocês fizeram tudo isso e que está certíssimo, tá? E catéter 6 litros é para UTI. Não foi para UTI aí porque tinha a questão que não era a referência da síndrome gripal. Não, ela chegou aí para UTI nossa, né? De imediato foi já solicitada outra vaga, porque a nossa estava ocupada. Foi remanejada a paciente. E aí né? Isso. E eu vou falar para vocês assim, eu gostei que foi para de vocês, porque eu queria tirar um minutinho para falar disso, que é outra briga que nós estamos pegando agora com o Ministério para a gente tentar estruturar os serviços terciários. A gestante tem que ir para um serviço referenciado de UTI que tenha obstetrícia de alto risco, tá? Não adianta nada ir para a UTI que não tem obstetra, porque a gestante vai precisar fazer o parto, a gente vai precisar indicar o parto por sofrimento fetal, a gente vai precisar participar da discussão, né, Jordana? E assim, os parâmetros nossos são diferentes dos clínicos, a gestante tem que saturar 95, o não gestante eles querem um alvo de 92, a gestante tem que ter um PCO2 menor que 45, a gente vê no não gestante os intensivistas tolerando até 60 de PCO2, o feto com PCO2 acima de 45 não consegue entregar CO2 na placenta, ele fica com CO2 para ele, não faz troca placentária, ele entra em acidose, faz sofrimento fetal. A PO2, os caras toleram 59, 60, até 70, o alvo de PO2 de não gestante. A gente sabe que se não ficar em 75, tá ruim, né? E por último, a relação, né? A relação PO2 tem que estar maior que 200 para a gente estar tranquilo, né? Porque a gente vai ter as implicações fetais. Então, isso daí eu achei que foi bem bom, que vocês fizeram super bonitinho e ficou numa UTI que tem, na de vocês, que tinha obstetra de alto risco. Fernanda, deixa eu só tentar explicar de novo, acho que não ficou claro quando eu expliquei. No Ceará, nessa nossa segunda onda, a Secretaria de Saúde do Estado conseguiu fazer com que 2 maternidades terciárias fossem referência para essas pacientes. E a nossa maternidade ficou para outras comorbidades maternas, a nossa UTI. Entendeu? Então, elas estão sendo transferidas para maternidades mesmo, outras, porque a gente não tem a vaga. Ótimo, mas esse é o modelo que é o único que dá possível para a gente continuar atendendo grávida. E eu quero crer que isso que nós estamos começando aqui, nessas discussões, e o que se começou com o Covid, para você que trabalha com redução de morte materna, Jordana, continue depois que a gente, se Deus quiser, a gente vai contornar essa epidemia do Covid, e que esse modelo de gestão, que grávida tem que ter UTI materna com obstetra, nas outras patologias, seja hipertensão, hemorragia, etc., seja o modelo que a gente institua. Que o manejo do caso grave, que começou com essas discussões aqui que nós estamos começando do Covid, que a gente consiga replicar esse modelo e a gente consiga continuar discutindo os casos graves que chegam na ponta, para além do Covid. Porque depois que a gente
fizer o damage control dessa epidemia, nós vamos ter que olhar para os nossos dados de morte materna, que só pioraram nesse ano que passou, tá? Então, esse é o modelo que a gente julga que tem que ter a interação do intensivista com nós, obstetras do alto risco, porque não tem outro jeito de manejar, tá? Bom, aí eu vou dizer para você assim, né? Eu queria chamar atenção agora para algumas coisas. E eu queria até perguntar para você qual que são os suportes ventilatórios que vocês têm aí para manejar, né? Porque, veja, a paciente, ela chegou, já precisou de catéter, foi para 6 litros, já chegou na UTI com máscara, porque o catéter, embora ela estivesse saturando, ela não mantinha a frequência respiratória abaixo de 24. Então, esse é outro eu quero parabenizar que vocês estão atentos a isso, que não adianta ela estar saturando se ela está fazendo esforço respiratório, frequência respiratória de 34, 31, que era o que ela estava batendo, e precisando de máscara. Aí, é assim, ela estava com quase 31 semanas, eu entendo que a gente fica... Aí a gente... Assim, nós temos 3 tipos de paciente, então eu quero fazer esse parênteses, daí pedir para você falar um pouco mais de como que é a progressão de evolução de ventilação que vocês têm aí. Então, a gente tem aquela paciente que chega grave com menos de 24 semanas, ninguém tem dúvida que não é para a gente fazer nada com o feto, que a gente vai... priorizar a ventilação materna, porque esse feto é inviável, tá certo? Então, essa a gente não tem muito dúvida, a gente não fica com o coração na mão. A paciente com mais de 34 semanas, ela é uma paciente que o feto já tem, a gente sempre, né, em obstetrícia de alto risco tem o número 34, depois 37, 34, 37 já é gigante, 34 já é um alvo, e a gente tem uma... Se a paciente piora respiratório, tem necessidade de intubação orotraqueal, aí eu acho que a gente faz mais com o coração também aliviado, a gente indica o parto. Acho que o grande nó na cabeça de todos nós que estamos na ponta recebendo essas pacientes graves, né, Jordana, é entre as 24 a 34, que eu falo que é terra de ninguém, se a gente indica ou não pela... Indicar por sofrimento fetal, beleza, né, gente? Tá fazendo taquicardia mantida, bradicardia, não tem dúvida, taquicardia é o primeiro sinal que esses bebês fazem, eles fazem taquicardia por hipótese, depois eles entram em acidose, fazem bradicardia e você acaba tendo que resolver. Desacelerações tardias, alguns entram em trabalho de parto, fazem desacelerações tardias de repetição, não tem dúvida que eu tenho que fazer o parto, tá? Alteração de Doppler a gente viu muito pouco, porque essas pacientes têm um déficit de oxigenação fetal, elas não fazem trombose placentária, que é a alteração de Doppler mede, na grande maioria das vezes, a uterina, aquela umbilical que vai ficando ruim, depois o ducto e tudo mais, mede o fluxo placentário. Então, aqui no HC a gente só teve alteração de Doppler nasquelas pacientes que tinham uma comorbidade que geravam uma função placentária deficiente, tipo as hipertensas, as cardiopatas e tudo mais. Então, o Doppler não é uma coisa que a gente viu alterado, a gente teve várias alterações de Doppler, mas nas pacientes com comorbidade. Então, é cardiotoco, gente, e perfil. E a outra coisa que elas fazem de alteração fetal, esses bebês, é a gente vê por frequência respiratória aumentada, taquipneia, a própria ventilação em catéter que resseca vias aéreas, elas fazem o oligoâmino, né? Os bebês fazem o oligoâmino. E nem sempre a gente consegue tirar reverter esse oligoâmino. Então, às vezes, a gente não indica de caras pelo oligoâmino, mas a gente começa a ver um líquido diminuído e tal. Não conseguiu reverter, a mãe agravou, e às vezes a gente tem um índice de líquido amniótico abaixo de 2, 3, não tem o que fazer, a gente acaba tendo que fazer o parto. Então, indicar por essas questões fetais também é tranquilo, mas a gente indicar porque a mãe está piorando, é melhor a gente fazer o parto? É melhor a gente deixar progredir na invasão do suporte ventilatório? Tá? Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente está tentando responder. E eu quero compartilhar com você, Jordana, nossa experiência aqui e pedir para você contar um pouco da de vocês aí e a nossa experiência na primeira onda e na segunda onda, tá? Então, na primeira onda, a gente estava aprendendo, tá? Então, a gente tinha muito medo, né? Essas pacientes que estão
agravando do suporte, precisa de mais suporte ventilatório, a gente considerava, acho que é melhor fazer o parto, né? Porque ela vai piorar, vai melhorar o drive respiratório dessa paciente se não tiver o volume abdominal, né? E aí, para essa questão, a gente aprendeu o seguinte: duas coisas. Tem um trabalho que mostra em não gestantes que você fazer qualquer intervenção cirúrgica no paciente na fase ativa da doença pode piorar a evolução dela. No seu caso, melhorou o drive respiratório e ela melhorou. Mas pode não ser esse o resultado, tá? Então, a gente sempre tem essa preocupação, aquele barrigão do final do segundo para o terceiro trimestre vai dar ruim para ventilar, né? E os intensivistas pressionam a gente, vamos fazer esse parto, porque eu vou ter que entubar, é melhor entubar não grávida, não sei o que e tal, não sei o que. Então, o que a gente aprendeu, tá? De um lado, a gente tem esse risco de piorar a função respiratória quando você faz uma intervenção na fase ativa. Eu tô com uma gestante internada que a gente ficou tentando, ela estava com sintomas leves, era pós-data, leve para moderado, ficou internada, a gente ficou fazendo a avaliação dela. Aí ela entrou em trabalho de parto, não teve que fazer, aí era um mecônio, e a gente fez um parto cesárea no meio da fase ativa. 2 dias depois do parto, ela piorou, agravou, ela está há 14 dias entubada, a gente está indo para a 4ª prona dela. E ela agravou depois do parto, pelo parto. A gente tem certeza que foi pelo parto que a gente estava tentando evitar e não conseguiu, tá? Então, essa resposta imunológica de um processo cirúrgico, ele é também individual. A gente ainda não sabe quem que vai piorar, quem que não. A gente não sabe, mas tem uma população que piora. Então, o que nós aprendemos? A gente progride na ventilação. Então, assim, depois da máscara, não teve os parâmetros, a gente tem a alternativa de fazer VNI, CPAP, por exemplo, se tem aí, eu quero depois te passar a palavra para você me dizer o que você tem de progressão ventilatória. Aqui a gente tem uma coisa que evitou muitas intubações, que é o catéter nasal de alto fluxo, e que às vezes a gente até coloca a paciente em catéter nasal de alto fluxo junto com VNI em períodos intermitentes. E por último, a gente tem deixado entubar grávida, tá? E nós estamos dando alta grávida. Então, na primeira onda, a gente fazia mais o parto. Mas por que nós estamos conseguindo esses resultados de entubar grávida e tudo mais, Jordana? Nós temos agora uma UTI só nossa, tá? Antes, da UHC tem mais de 10 UTIs, a gente tinha uma gestante em cada uma na primeira onda. Isso aqui era uma loucura, a gente não conseguia prestar assistência direito. Agora, na segunda onda, a gente organizou uma das UTIs com 12 leitos do hospital, preferencialmente para gestante. Então, a gente não indica o parto porque vai entubar, né? A não ser que 34 semanas em diante, aí a gente pensa em entubar já em centro obstétrico para fazer o parto. Quando vai entubar, a gente prepara tudo na UTI, mesa cirúrgica, neonatologista, o nosso anestesista do CO, vai todo mundo para lá, mas só é possível nessa UTI que agora a gente chama de nossa, porque o intensivista está virando quase obstetra, tá? O chefe dessa intensiva. Mas a gente corre alguns riscos. Ontem a gente indicou 2 intubações, a gente preparou tudo para fazer uma possível cesárea de emergência. Porque o que acontece quando você intuba? Às vezes desatura na intubação e o bebê entra em sofrimento fetal. E aí a gente indica o parto na UTI, se está intubando, só se você tiver um sofrimento fetal agudo. E ontem nós tivemos uma cesárea na UTI de manhã e eu fiz uma cesárea na UTI à tarde, tá? É uma zona, uma confusão, mas já está todo mundo se entendendo, já lá é uma confusão organizada já. Então, e com isso, eu quero compartilhar com vocês um resultado de pacientes da primeira onda. Nossa taxa de mortalidade, lá, quando a gente não tinha essa UTI nossa, que a gente fazia, era mais permissivo para o parto, foi de 12,5%. Nossa taxa de mortalidade agora, de janeiro para cá, mesmo sendo a P1, pacientes piorando, várias intubando e tudo mais, nossa taxa de mortalidade materna foi de 3,5%, e a gente tem feito, a gente tem dado alta nas pacientes críticas que vão para a UTI, que faz pelo menos alto fluxo ou intuba, tal, a gente tem dado alta para pelo menos 40% delas gestantes.
Então, eu sei que isso é possível porque a gente tem toda uma estrutura a nosso favor. Eu nem quero que essa coisa... Eu falo isso, nós estamos aqui num SUS primeiro mundo que eu sei que eu não consigo replicar em todo o Brasil, gente. Mas são coisas que a gente talvez pudesse tentar organizar para melhorar. E eu queria ouvir um pouco da Jordana, essa questão da progressão, a experiência com entubar gestante, se vocês estão tendo, ou se vocês vão entubar, resolvem todas. Queria ouvir de você. Nós temos, depois da máscara, a gente teria a opção da VNI, sim, né? E aí depois partiria para ser entubada, né? Realmente é sempre esse desespero com os intensivistas da UTI, quando eu tenho que entubar uma gestante, e a gente acaba mesmo sendo forçado, às vezes, à resolução para melhora, né? Eu confesso que eu não tenho muita experiência com UTI, né? Então, assim, nós fazemos visita lá, geralmente é o plantonista ou alguma pessoa escalada para o dia para visita, e eu acho que foi decidido mesmo pelas condições dela, optaram por não querer entubar, era um feto já bem viável para a nossa unidade, né? A nossa unidade conseguiria tirar esse bebê mesmo, e foi por isso que foi decidido por essa resolução, né? Mas pensando aí que ela poderia complicar, a gente talvez tenha que começar a discutir melhor cada um, né, dessas resoluções. Eu acho que assim, porque como ela estava grave, estava em máscara, no limiar para progredir a ventilação, né? Mas a gente tem algumas alternativas ainda, então acho que dava para deixar progredir a ventilação. Uma coisa que eu vi que vocês acabaram entrando com corticoide no pós-parto, tudo bem que foi tudo muito rápido entre chegar, vocês indicarem e tudo mais, mas assim, uma coisa que a gente tem visto que melhora o prognóstico ventilatório é o corticoide, melhora muito, tá? Nós estamos num trabalho aqui, que a gente está começando um embrião, que talvez a gente replique para o Ministério, que chama telemedicina de UTI, tá? Então, a gente está fazendo um suporte para um hospital aqui estadual de Goianazes, todo dia, 13h, um de nós entra para discutir um caso internado, os casos de UTI gestante internado em Goianazes, com os intensivistas, tá? E uma coisa que os nossos pneumos aqui do HC faz, e que a gente está até sendo testado em termos de protocolo de pesquisa, naquelas que vão piorando o respiratório, apesar do suporte respiratório, você aumentar a quantidade de corticoide. Tá? Então, tinha uma paciente que a gente achou que ia falecer lá em Goianazes, e que os nossos pneumos, que entra um de nós, obstetras, e um intensivista daqui, com intensivista lá de Goianazes e com obstetra de alto risco lá de Goianazes, tá? Para a gente tentar replicar um pouco do que a gente está fazendo aqui. E essa paciente que a gente achou que ia morrer, eles aumentaram a dose de metilprednisolona para 2 mg dia e ela estubou. A gente, tudo bem que já tinha sido feito o parto, mas ela também piorou num parto. Uma paciente assim, limite de 34, 35 semanas, começou a piorar, faz o parto. Ela piorou muito, ela agravou respiratório, a gente estava vendo que ela estava fazendo um quadro de fibrose pulmonar, e aí a gente aumentou a dose de corticoide com orientação dos nossos pneumos daqui, e a mulher estubou antes de ontem, a gente está achando um sucesso isso. Quando ia fazer tráqueo, ela estubou, sabe? Então, então eu acho que uma coisa, não percam medo, entra com corticoide, mesmo a Dexa, que passa a barreira placentária, tem se mostrado segura, a gente não teve complicação fetal com a Dexa, que é a droga mais estudada aí nos recoveries, né, nos protocolos, né? A gente optou por deixar a Dexa para não ter que trocar, né, por conta da maturidade pulmonar fetal, optou por começar tratando elas com Dexa, mas a gente também tem a metilprednisolona quando precisa, né, progredir. Se você não vai fazer o parto, às vezes essas mais graves, a metilpred tem tido bons resultados também. Pode ser um ou outro. Lembrar que se a gente vai fazer a maturação pulmonar, é isso mesmo que você falou, a Dexa tem passagem, né, para maturação pulmonar. A betametasona que a gente usa para maturação pulmonar não faz nem cócegas no COVID, então a gente tem, para não dar um aporte a mais de corticoide, é isso mesmo, começar com Dexa. Queria parabenizar de novo, acho que vocês estão mandando muito bem. Eu acho que assim, essa dificuldade do parto aí, eu quis trazer você para falar, porque se mais gente estiver tendo, eu sei que
Gente, vocês não estão entendendo, eu estou dentro do Hospital das Clínicas, com a professora Rossana, que é a coordenadora do serviço, dando plantão com a gente tinha que ir com ela para os UTI brigar para não fazer o parto, tá? Agora não, agora nós estamos no 7º céu, porque agora é a gente que manda se faz o parto ou não, tá? Mas isso é uma outra dificuldade que eu acho que a gente tem que começar a se posicionar. Lembrando, os intensivistas, eles têm medo da grávida, eles têm medo de tudo de grávida. Eles têm medo se grávida respira, gente. Estou falando sério, tá? É a minha experiência aqui dentro do hospital escola, né? Então, é assim, eu acho que a gente tem que começar nós a perdermos o medo de nos posicionarmos. Olha, eu acho que talvez ela possa piorar. Se vai melhorar o drive respiratório, quer ver uma coisa que a gente pode fazer? A gente pode pôr a mulher em prona. Se você põe a mulher em decúbito ventral, ela tira aquela compressão sobre o drive respiratório da ventilação. Ela pode entrar em prona, até em autoprona. Depois a Evelyn queria que ela compartilhasse o slide aí nosso da mulher em autoprona, que é uma gestante nossa, que eu bati a foto aqui, que está no manual do Ministério, tá? Porque isso melhora. O que o prona faz? Duas coisas. Primeiro, que tira aquela compressão do útero gravídico sobre o diafragma, né? Porque você descomprime aí, vê a cava e tudo mais. Você tira ela, as entubadas, isso é fantástico, você tira ela dessa compressão. A prona faz o que no COVID? O pulmão é um triângulo com a base mais larga atrás, né? E você acumula líquido, então você perde alvéolos de troca ventilatória com o acúmulo de líquidos na paciente quando ela está deitada. Quando você vira o decúbito, você mobiliza esses líquidos, você faz recrutamento alveolar para ventilação desses alvéolos que estavam lá para trás, né? E aí você melhora muito as condições. Nós já tivemos, olha, só para compartilhar, nós estamos quase dando alta para uma gestante de 28 semanas, que entrou na nossa UTI com 22, e ela ficou 4 semanas em ventilação mecânica. Nós pronamos ela 7 vezes e nós não fizemos o parto. E agora ela chegou a fazer traca, agora fechou a traca e ela fala para todo mundo que ela está tendo alta, grávida, o neném chama Pedro, e ela vai voltar para o parto com 40 semanas. Tá? Eu quero compartilhar esses casos com vocês para vocês verem que é possível. E que talvez a gente intervir com o parto não seja o melhor. No seu caso, graças a Deus, foi o melhor. É porque no dia seguinte a gente vê que deu certo, a gente fica até aliviado. Mas é isso que eu queria compartilhar. Evelyn, eu queria que você complementasse. Não, assim, é o que a Fernanda falou, é a decisão de $1 milhão. E também, assim, eu vou fazer aqui uma confissão que a Fernanda também é isso que ela falou, tá no cenário ideal, né? Ela já tá lá na UTI, já tem o obstetra, já tem o intensivista, se ela precisar operar, ela não precisa transportar, porque a gente mesmo na escola não tem isso. Então, tá bom, outra coisa, a gente vai entubar, tá bom, pode ser que eu não resolva agora, ou eu tenho certeza que eu vou resolver. Entuba no centro obstétrico, entuba no centro cirúrgico. Não vai entubar e depois transportar ela depois. Então, tem grande chance de resolver, ou então é certeza que eu vou resolver, já tiro ela da unidade, coloco no centro cirúrgico, todo mundo fica pronto, entuba e já opera. E essa decisão, né, a gente sabe que eles têm bastante casos e a gente agora está naquela formação de conceito. Então, acho que no início a primeira coisa que todo mundo quer é se livrar da gestação. Então, no começo é isso. Não, a gente resolve e depois vê o que faz. Eu também tenho um pouco de receio de agora a gente ir para o extremo oposto. Não vamos fazer nada, que a gente está vendo casos de perda fetal. É muito difícil você ficar com uma paciente entubada, olhando vitalidade fetal 24 horas por dia, de um feto que é viável, né? Então, essas decisões, elas não dependem apenas das decisões técnicas, mas das operacionais também. E cada um sabe onde que aperta o sapato. Então, às vezes, a gente vai ter que tomar uma decisão naquela hora, simplesmente porque a gente não tem condição de ficar olhando idealmente aquele feto. Agora piorou, agora vamos pedir o transporte, vai demorar meia hora para chegar na UTI. Aí chegou lá na UTI, mais 15 minutos para começar a cesárea, não dá. Então, são decisões muito delicadas mesmo, ninguém tem a resposta, né? Acho que o HC também, eles têm esse resultado. O que a gente tem feito enquanto não intuba, se não tiver uma indicação fetal, a gente tenta segurar a gravidez. Foi para o alto fluxo? Tá bom. O feto tá bem? Tá, vamos segurar a gravidez.
vamos dar corticoide, esperar mais um dia, ver se ela sai da fase crítica. Intubou, aí vai meio pelo que a Fernanda falou, pela idade gestacional. Acima de 34, ok, a gente opera. Abaixo de 24 não faz nada. Entre 24 e 28, eu acho que eu também tenho uma tendência a segurar o máximo possível. Entre 28 e 32 é difícil, né, gente? Porque também é um bebê que vai dar certo, né? Às vezes você tem que operar. E outra coisa, eu vou mostrar o slide, assim, a gente sempre vê que esses casos que estão chegando, a maioria está chegando, estão vindo de rede terciária, onde as pessoas sabem o que fazem, né? Então, progride a ventilação, entende o que vai acontecer, dá certo. Bom, dá para a gente evitar a paciente chegar lá? É a pergunta que eu sempre me faço. Gente, acho que a única coisa que a gente tem para fazer agora é pré-natal. É falar para as pacientes que elas não podem encontrar ninguém. Elas não podem encontrar a mãe, a irmã, a madrinha, não pode fazer chá de bebê, porque elas encontram, né? E a hora que a gente fala... Ontem meu marido chegou em casa e falou que a paciente dele gestante, que ele também é GO, estava na praia com o cunhado. Ah, meu cunhado começou a ter sintoma domingo, foi embora, testou positivo. Mas assim que ele teve sintoma, ele foi embora. Então não adianta, agora a gente entrou em contato. Então, eu tenho falado... Eu falei, nossa, também que ela não falou comigo, senão ela vai ficar aterrorizada. Porque eu falo, ó, se você pegar Covid com 30 semanas, não sei o que eu faço com o seu filho, se eu vou ter que tirar ele ou não. Outra coisa, se você entubar, a droga passa para a criança, viu? Você sabe que você cede ela também? Outro dia uma paciente falou para mim, falei, mesmo, não sabia, então, mas passa. Você não vai ver o filho nascer, é dramático. A paciente vai embora, a gente dá graças a Deus que ela vai embora, o filho também, mas ela não viu o filho nascer, ela não pegou o filho no colo, ninguém ficou com ela, a gente começou a ver a paciente piorar sem saber o que ela fez. Então, a gente tem que dar uma apavorada no pré-natal mesmo, que é para evitar essa situação aí que nem sempre tem um final feliz como teve a de vocês, né? Que nem pro tubo foi, né? E outra coisa, vai pro tubo... Primeiro, deteriora rápido e recupera lento. A paciente sai do tubo, ela ainda tem um mês, entendeu? Para ela passar a respirar sem oxigênio, para ela comer, para ela voltar a voz, para ela recuperar o músculo. Então, o caminho da descida é rápido, mas o caminho da recuperação é bem devagar. Então, assim, eu acho que a gente tem que... E lembrar de falar, né, gente? Porque a triagem fala em todos os lugares. Então, isso é um aprendizado, não adianta a gente colocar lista, sei lá, a gente medir temperatura. Tem vezes que a gente faz a consulta inteira e depois vê a mulher, depois a gente descobre que a mulher tinha sintoma ou contato, e lembrar de dar orientação sistemática no pré-natal, igual a gente faz para tóxico, igual a gente faz para trabalho de parto, igual a gente faz para paciente diabética, etc. Deixa eu só compartilhar o slide aqui. Teve um dia desses, é que eu não tenho esse slide, mas teve um dia desses, Fernanda, que teve um rapaz que apresentou, não lembro de onde que era, que ele não tinha o colchão, sabe o que ele fez? Ele pegou as almofadas da cama de PP, que tem aquela meia-lua, ele colocou uma virada de cada lado, um colchão embaixo, 2 almofadas com a meia-lua no meio para fazer um nicho, né? E aí a pessoa falou, nossa, foi criativo, vamos esvaziar os PPPs, vamos pegar todas as almofadas de PPP de serviço para fazer esse colchão de prono improvisado. Enquanto a Evelyn projeta, vocês veem que quando eu falo que eu tô no mundo de Nárnia aqui, né? Eu sei disso, tá? Mas assim, eu acho que é importante a gente compartilhar o que dá no mundo ideal e para a gente tentar adaptar o que daria para fazer, né? Agora, essa moça aqui, ó, só que volta um pouquinho o slide, só para mostrar para vocês, assim, ó, essa mocinha aí, ela estava com 33 semanas e 4 dias, ela era uma gestante que foi na nossa primeira onda, e ela chegou com, acho que com 28, 29, grave, entubou, ficou 10 dias entubada, e a gente pronou ela, de fato, na UTI, pronada. Aí depois ela melhorou, estubou, não fizemos o parto, e ela estava tendo alta nesse dia. E aí eu perguntei para ela se ela podia fotografar ela fazendo uma autoprona, né? Porque, assim, o importante da prona, dá para pronar grávida, a preocupação é o abdômen, como a Evelyn falou, a gente tem que pôr almofadas que protejam e façam um nicho aí no abdômen gravídico.
E outra coisa é elevar mais os ombros dessas gestantes, porque senão elas também fazem lesão de pressão no mamilo, tá? Então a gente toma cuidado com todas as pontas, né? Quando prona, né? Ou prominências ósseas, aí na grávida a gente tem essa preocupação a mais com a mama e com o abdômen. Mas isso tem evitado e tem melhorado a nossa jeito ventilador. Lembrar só que quando você vai pronar, você tem que ter muita certeza, quando a paciente está entubada e vai decidir entubar e pronar, eu tenho que ter muita certeza dessa vitalidade fetal também, porque a indicação do prono é quando você tem essa relação FO2-PO2 menor que 150, apesar de suporte ventilatório, e você não consegue melhorar a assistência ventilatória, então você tem essa relação baixa. Então você vai pronar, a paciente vai ficar de 16 a 21 horas pronada quando entubada, eu tenho que ter certeza que a vitalidade não vai dar ruim nesse período e que você não vai virar a paciente, supinar a paciente depois e se deparar com óbito fetal. Então tem algumas condições, proteção, certeza da vitalidade fetal, prona, 16 a 21 horas, retorna, repete a vitalidade e vai vendo se há necessidade de pronar. No manual, a gente produziu uma série de videoaulas no manual e tem um videozinho, depois a Karen pode compartilhar as videoaulas, tem um videozinho que a gente simulou aqui, como é que prona uma gestante, os cuidados que tem que ter. Na verdade, a pessoa que está sendo pronada lá é a minha R3, que ela entrou de mico lá, vem filmar aqui a aula para o Ministério. Então, mas é só isso, só a gente tentando compartilhar essas coisas que a gente conseguiu implementar aqui no HC. Eu não vou falar para vocês que foi extremamente difícil, mas também não foi fácil. A gente tem uma resiliência muito grande dos intensivistas para essas coisas do manejo da gestante, tá? E eu queria... tá aí, eu acho que é os vídeos, né, Evelyn? Aqui é o colchão que ele fez, tá? O vídeo que ele fez. Ele colocou um colchão maior, mais alto aqui, e deixou aqui o vão para colocar a gestante pronada, que foi da outra apresentação. Daí eles cobriram com lençol e pronaram a mulher. E todo mundo gostou, né? Todo mundo falou que ia copiar. Só tem que deixar os PPP funcionando, né? Então, aí tem gente que falou que ia esvaziar o PPP. Mas tudo bem, né? Para quem tem bastante, né? Se a pessoa tem bastante, aí às vezes... As coisas que eu queria trazer, um pouco isso, tá? Eu queria parabenizar você, Jordana, mais uma vez. Eu acho que, assim, uma coisa que eu ouvi você falando na apresentação. Duas outras coisas, né? Na piora... Voltando, desculpa, piora, ainda mais com um dedímero de 6.000, tem que descartar o fenômeno tromboembólico mesmo, mas eu queria que vocês se tranquilizassem com o dedímero de gestante pode ficar 5 vezes o valor de referência, não sei qual que é o seu valor de referência, mas no terceiro trimestre, aqui o nosso é 500. Então, dedímero de até 2.500 pode ser normal no terceiro trimestre, tá? E no pós-parto, você tem ativação do sistema fibrinolítico, tá? Porque você faz as ligaduras vivas de Pinar, tirou lá a placenta, fez coágulo, fez o trombo, tamponamento, o miotamponamento, trombo-tamponamento, e aí começa todo um remodelamento desses coágulos no útero, tá? Da loqueação. Então, você pode ter um aumento ainda maior nos primeiros 15 dias do dedímero. Então, isso pode ter sido só pelo pós-parto, tá? E pelo processo do Covid. Mas, sim, se você aumentou, tem uma paciente, aumentou o dedímero, tem uma paciente que tem piora respiratória, não está conseguindo manter saturação, então o processo pós-parto pode aumentar, o Covid pode aumentar, a pneumonia pode aumentar, que no fim ela era com uma pneumonia, que vocês tiveram que associar o ceftriaxone. Mas esses processos todos podem aumentar o dedímero, mas que também, gente, não passe vontade de fazer protocolo TEV, angiotomo, nem em gestante, nem em puérpera, porque elas são de mais risco de fazer um tromboembolismo venoso nos primeiros 15 dias pós-parto, principalmente, tá? Então, esse é um ponto, né, que porque antes do Covid eu fazia isso na vida, eu faço trombose e trombofilias na gestação, a Evelyn também, né, Evelyn? E a outra coisa que eu fiquei muito feliz de te ouvir falando foi vocês se organizarem
e terem os protocolos de vocês escritos. Tá? Quem lida com gestante grávida tem que ter tudo escrito, gente. Até o fluxo besta de quando sai da enfermaria e vai para a UTI, tudo tem que estar escrito, porque na hora do vucu-vucu, que a paciente piora, aquilo que está escrito é que norteia a confusão na cabeça da gente, porque todo mundo fica ansioso, tá? Então, mais uma vez, eu queria parabenizar. Queria ver se a Evelyn tem mais alguma coisa a dizer e deixar você também dizer e encerrar. Acho que é isso, eu dei uma olhada aqui, teve uma pergunta, Fernanda, sobre anticoagulação na alta para paciente que internou e ficou com doença grave, aí alguém respondeu, né, que vai ser mantida. A Everine perguntou, gestante teve Covid grave, melhorou, sai de alta gestante, com os 20 dias de doença, sai com heparina? Aí a Adriana respondeu, pode ser mantida após a alta para gestante puérpera que apresentar um quadro moderado ou grave, a duração da profilaxia deverá ser individualizada. Não há necessidade de controle do tempo. Você quer colocar alguma coisa dessa dúvida? Nosso protocolo HC, a gente está deixando gestante sai com 15 dias de profilaxia em casa, mais posterior, tá? Para realmente a gente ter certeza que os fenômenos tromboembólicos acabaram. E a puérpera, a gente decidiu aqui na comissão de tromboprofilaxia do hospital manter os 42 dias pós-parto. A puérpera que saiu, puérpera por Covid grave. Grave, tá? Grave, né, Fernanda? Grave. Não, grave. Né? A mulher teve uma coriza, deu sorte, aí não sei. Não, grave. Você vai seguir o manejo da tromboprofilaxia na gestante. Se ela tiver indicação, porque ela, sei lá, outra coisa, tem SAF, é o beta, e ele de 50, aí é outra coisa. Tá. Acho que de pergunta que eu vi no chat foi isso, mas é isso, gente. Acho que o caso foi super bem conduzido. Eu me solidarizo com as resoluções da gravidez, porque quem não tem uma UTI lá com obstetra, intensivista 24 horas, a gente sabe fazer ultrassom, entendeu? E sabe manejar, sofre demais de ficar vendo esses bebês com mais de 30 semanas dentro do útero. Não, gente. Eu quero fazer até um preâmbulo aqui. O que é a minha condição? Eu tenho um assistente que lida com obstetrícia de alto risco e um residente de plantão na UTI 24 horas. À noite eu não tenho o residente da obstetrícia, mas eu tenho o assistente da obstetrícia que está lá na UTI. Eu tenho um ultrassom que faz Doppler, eu tenho uma cardiotoca computadorizada, tá tudo lá dentro da UTI, eu repito isso quantas vezes forem necessárias. Tá? Eu acordei com a equipe, nós acordamos com a equipe, e eu tenho o bercinho do neonatologista num canto da UTI, as coisas, as drogas do neonato, as drogas da obstetrícia, a caixa de cesárea, ele está tudo montado lá. A minha mesa, até a mesa menorzinha auxiliar para entrar no box meu da UTI, que cabe a mesa cirúrgica que a gente conseguiu medir que cabe, a gente já arrumou. Então, eu realmente tenho uma condição que eu sei que postergar não é para todo mundo. O que eu quero dizer quando eu falo dessas coisas? Que eu quero compartilhar que é possível. Eu acho que também a gente... A gente não precisa querer se livrar da gravidez imediatamente e fazer os intensivistas. Aqui na escola a gente não tem essa estrutura, mas eles também não querem se livrar da gravidez tão rápido, parece. A gente ficou com o paciente no alto fluxo dias, né? Com 35 semanas. A gente acabou indicando por indicação fetal mesmo, mas ok, não, se livra disso para a gente melhorar o resto. A gente foi levando. Mas foi ótimo a apresentação. Só isso. Tá tudo certo. Jordana, você quer se despedir, encerrar, e nós vamos nos despedir? Sim, vamos, né? Eu quero agradecer o convite de vocês, né? Parabenizar essa iniciativa, muito boa a discussão, eu já tinha assistido outras também. Vou me corrigir aqui, porque eu fui pedir uma pesca aqui com a chefia da UTI, né? E eu lembrei que a gente recebeu o Elmo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a gente tinha recebido no final de fevereiro, né? E eu acho que mesmo é esse medo de conduzir gestante que acabou decidindo por resolvê-lo logo, né? Mas graças a Deus que deu tudo certo com essa paciente. E é isso, muito obrigada. E que bom que todo mundo gostou, né? Evelyn, quer se despedir, encerrar? Acho que a gente pode encerrar, né? Já está dando 1h30. Gente, foi ótimo, prazer.
nos veremos em outras oportunidades. E quando formos ao Ceará, né, a gente vai conhecer as praias. Se der para conhecer o hospital, a gente até passa, né, Fernanda? Senão, a gente vai aqui a roupa da Fernanda lá. Eu também quero ir para o Ceará, hein? Se a Evelyn vai, a professora Rosiane eu tá também aqui. quero ir. Estou aqui Então, professora Rosiane, que escutando. nos coordena. Professora Rosiane, nós vamos ter que fazer excursão por todos esses lugares que a gente está indo virtual. A gente vai estar em todo lugar. Estou querendo. Um beijo a todos, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada, professora Rosiane, obrigada, Evelyn, obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês. E é isso. E vamos, né, cada vez mais construindo isso para a gente tentar. Estamos todo mundo no mesmo barco, gente, tá? Então, é isso. Obrigada a todos. Tá, tchau.